Bom dia, amigos. Hoje, 12 de abril, sábado, falaremos sobre o tema Jesus é o único representante de Deus neste planeta. Eu acho bem forte essa fala porque tem muitos enganadores, né? E o texto de Timóteo que nós vamos falar agora deixa isso bem claro. E é bom deixar isso de uma vez assim por todas, para você entender que quem manda aqui, estando o mundo ruim ou não, entendeu? É Deus quem tem o controle da história. E esse Deus está encarnado em nome de Jesus. 1 Timóteo 2,5 deixa bem claro: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Para mim, esse versículo basta, tá? Achei ótimo que o Papa fora um argentino. Se fosse brasileiro, acredito que o misticismo brasileiro iria desmantelar mais ainda a nação, né? A crítica seria até mesmo se fosse um líder protestante, que seria uma incoerência. Acho que o Estado tem de ser laico sempre. Dessa mistura, a história sempre provou que não beneficiou o povo em nada. E como o brasileiro tem uma história contada pelos dominadores, e estes mistificam tudo, um Papa brasileiro criaria um super-herói brasileiro, né? Quando, na verdade, não precisamos de super-heróis, e sim de gente valorizada e promovida a status de ser humano querido e reconhecido como alvo da criação divina. É importante isso, tá? E não um líder religioso, né, atrelado ao sistema, como a gente já sabe disso, não é isso? A igreja, como vemos hoje, tanto católica quanto protestante, estão longe de um evangelho puro. A estrutura tem obliterado as pessoas que acham que a igreja e o evangelho estão sempre entre quatro paredes e um governo eclesiástico, tá bom? Eclesiástico. Quem representa Jesus neste planeta é o Espírito Santo. Ele é o executor e nunca qualquer tipo de homem. João 14,16 diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro, a palavra outro aí é halos, tá? Outro advogado, a fim de que esteja sempre convosco. A palavra outro é halos, que significa outro da mesma substância, igual a ele, tá? Não é héteros, que significa outro de outra substância distinta. Então ele está mandando um outro igual a ele, tá bom? Que é Deus. E mais, Mateus 16,18, devido ao pronome tautepetras, né? O objeto de quem se fala é esta pedra, e não de quem ouve essa pedra. É como se você falasse assim, estou com uma pilha aqui, né, uma bateria, se eu dissesse assim, esta bateria, ela está perto de mim, mas se ela estivesse longe de mim, eu ia falar essa bateria. Em inglês ficaria assim, this battery, né? Ou se fosse longe, ficaria that battery, entendeu? Ou seja, o que Jesus está deixando claro em Mateus 16,18 é que esta pedra é ele, taute petras, entendeu? Que quer dizer pedra grande e inabalável. E quando ele fala assim, essa pedra, que ele está se referindo a Pedro, que é uma pedra
distante, está dizendo, ele fala Petros, é uma pedra pequena e removível, tá bom? Então aí é uma grande diferença. Logo, a pedra nunca foi Pedro, e sim o próprio Jesus. A igreja está alicerçada em Cristo e não em homens, sejam protestantes ou não. Que os eleitos fiquem atentos ao texto e não às instituições e tradições, ok? Quem ama sempre levanta a plaquinha de sinalização. Devemos ser verdadeiros operadores de estrada em construção, de pare, siga. Se você não usar a sinalização na hora oportuna, tudo é errado, né? Com certeza um manipulador vai, entendeu? Provérbios 27, 6 diz: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Percebeu? É sempre bom saber que sua palavra permaneceu e permanece com pessoas que foram, de alguma forma, ajudadas por você. Quem permanece na verdade, mesmo com agruras, tem passado, tem história e não passa pela vida como um relance. Antes tem raízes profundas. Olha que diferença. Provérbios 12, 19 diz: o lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Deus renove suas forças e te use para a glória dele. E que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. E lembre-se, Jesus é o único representante de Deus neste planeta. É o único redentor. Ok? Fique na paz.